Mixagem de samba, pagode, partido alto, música brasileira que tem muita percussão, como a gente faz pra encaixar tudo isso na música? Se liga aí. Ela é namoradeira e também gosta de samba. Ela é namoradeira e também gosta de samba. Samba, 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 essa menina. Esse projeto aqui é de uma música que eu tive a honra de fazer a mix e a master. Não foi eu que produzi, fiz arranjo nem nada, só fui contratado para fazer mix e master. E eu vou mostrar aqui para vocês um pouco desse projeto e como a gente faz para encaixar todos esses elementos de percussão, violão, baixo, cavaquinho. Cara, tem muita coisa, vozes e tal. Então é um desafio nesse estilo, geralmente em pagode, samba, partido alto no geral, assim, né? Em música baiana também tem bastante percussão, música brasileira no geral. É uma dificuldade a gente juntar tudo isso e soar bem na música, porque são muitos elementos e eles podem brigar na hora da gente mixar e tal e não encaixar. Então o desafio para mixar esses estilos é encaixar todo mundo, achar um lugar para todo mundo na mix e soar bem, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz nesse projeto aqui, que é da música Namoradeira do Elton San, que é o cantor, certo? Então é o seguinte, primeira coisa que eu vou mostrar, que é o que mais interessa pra gente também, é a comparação sem mixagem e com mixagem, porque a gente consegue ter a noção da diferença que a Mix e Master fez pro som. Então vamos lá, nesse mesmo trecho aqui, ó, sem mix, tá? Ela é namoradeira e também gosta de samba. Ela é namoradeira. Com mix. Ela é namoradeira e também gosta de samba. Ela é namoradeira e também gosta de samba. Samba, samba. Pode ver que com a mix a gente tem um encaixe muito maior, eu ganhei volume também e consegui mais brilho, o grave tá mais encaixado, tudo no geral tá muito mais encaixado, né? E uma coisa que muitos podem perguntar aí, achar que na comparação eu só aumentei o volume, mas não, tá? Porque é o seguinte, pode ver que no canal sem a mix aqui, ó, tem um plugin nesse canal, certo? E esse áudio aqui eu faço o seguinte, antes de mixar eu pego e renderizo esse mix bus, que é o canal master, vamos dizer assim, para um outro canal, então fica um áudio aqui da música sem a mix, para eu comparar depois, né? E eu coloquei aqui um Ozone 10 e usei o limiter aqui do Ozone para eu conseguir colocar o pico desse áudio, né, da música sem a mix, batendo em menos 0.3 dB, que é exatamente igual o pico da música já mixada. Então a diferença que vai ter de volume é porque a música já mixada, ela tá mais comprimida e tal, então eu consigo esse volume maior, porque ela tá mais encaixada e tal, né? Mas o pico das duas tá batendo igual, entendeu? E eu faço isso porque se eu comparar a mix aqui, no caso, a música sem mix, sem nenhum plugin, ela tá bem mais baixa, né? Ela é namoradeira. Opa, aqui, ó. Ela é namoradeira e aí nem tem como eu comparar com a música já com a mix, porque é muito mais alto, então a gente não tem referência, né? Por exemplo aqui, ó. Ela é namoradeira e também gosta. Então, para eu ter uma comparação justa e saber de fato se a mix está melhorando o som, eu já coloco um limiter ali na sem mix para elas terem um volume um pouco mais parecido. E aí eu tenho uma noção melhor, tá? E explicando aqui para vocês saberem como que eu faço aí e tudo mais. E se tiverem dúvida é só comentar que eu também respondo, ajudo e tal, certo? Então é o seguinte, vamos lá. Primeiro de tudo, que é o mais importante nesse estilo aqui. O mais difícil para mim, na minha visão, né, nesses estilos, não é nem as vozes, tá? São as percussões, principalmente, e depois as cordas, né? Cavaquinho, violão de 7 cordas também, que tem o grave, que pode brigar, né, com baixo e tal. Então é um desafio essas coisas, tá? E a gente vai trabalhar muito bem isso daí. Então, primeiro de tudo, as percussões aqui, ó. Aqui, ó. Repara que é o seguinte, logo de cara eu já separei aqui, ó. Em vermelho, eu tenho os canais da batera acústica, certo? Que no caso é a bateria mesmo, né? Bumbo, caixa, chimbal e tal. Aqui, ó. E uma coisa importante, muito importante de dizer, né, é que nesses estilos e em outros também, a gente tem que definir na mixagem o que é mais importante. E nesse caso aqui, a percussão, tipo o surdo, pandeiro e tal, pra mim são mais importantes do que a bateria em si.
É diferente de um rock, por exemplo, que a bateria é mais importante. Então aqui a percussão é mais importante do que a bateria. E aí a gente vai criando a mixagem pensando nisso, tá? Pode ver que o bumbo aqui mesmo, ele não tem tanto grave, né? Ó. Ele funciona quase como um auxiliar do surdo, né? Que é o que vai ter grave mesmo. Que nem, olha só a percussão aqui, ó. O surdo tem muito mais grave aqui e a percussão é que segura esse balanço da música. A batera vem como um auxiliar, né? Por exemplo, ouvindo agora as percussões e a batera junto. Legal, certo? E aí é o seguinte, a gente tem que trabalhar muito bem o pan para cada coisa ficar no seu lugar e a equalização principalmente, para limpar as coisas que não interessam em cada peça, né? Então aqui, por exemplo, uma coisa que acontece muito na batera no geral e em percussões, né, é sobrar um médio grave, que vai dar um som que a gente chama som de balde, som de caixa e tal, de caixa de papelão, alguma coisa assim, né? Que fica um médio, tipo um som médio grave muito feio, cara, que a gente pode limpar. É claro que você tem que ouvir para ver se tem esse som incomodando, mas é muito comum acontecer. Então pode ver que, por exemplo, aqui no bumbo da batera, olha só o que eu fiz. Eu limpei bastante esse médio aqui para tirar esse som anasalado. Quer ver, ó? Melhora demais. Cortei um pouco aqui desse sub que eu não queria no bumbo, lembrando que a gente vai naquela mentalidade, né? O surdo é mais importante nesse estilo, então limpei um pouco o grave do bumbo aqui, que é só um auxiliar, né? E dei um boost no gravezinho aqui só pra ele soar como eu queria, certo? Cortei o agudo ali também. Depois aqui, ó, adicionei um pouco de grave e um pouco de agudo com esse SSL 9000J, que é pra trazer o som que eu queria. Isso vai dar a impressão de que eu cortei até mais grave, né? Mais médio, porque eu coloquei grave e agudo, certo? E aí eu fiz mais ou menos isso em cada elemento. Então pode ver aqui, ó, na caixa eu cortei um médio aqui também. Quer ver, ó? Nos tons aqui, ó, cortei médio. Grave também. Ó, certo? É claro que depende de cada batera, cada gravação, é um caso, mas é muito comum acontecer esse lance do médio, né? No surdo aqui, ó, também cortei um pouco do médio aqui que tava sobrando. Como ele é o elemento principal da percussão aqui pra mim, eu limpei bem. Ó. Vou tirar tudo que eu fiz no surdo aqui. Fica um médio ali que não me agrada, tá? Fica esse som meio anasalado, assim, que eu não curto. Então eu limpei ali, certo? Cortei esse sub aqui que tava desnecessário. O agudo desnecessário também. E com isso eu só limpei mais o som, tá? Ó. Com essa limpeza, parece até que o grave fica mais firme, porque eu tiro o que não interessa e nossa atenção vai para o que importa, que é esse grave bonito do surdo ali, né? Depois coloquei um compressor aqui da Softube, que eu uso muito em batera, que é esse Fat Compressor, né? Deixei o ataque dele ali lento, o release rápido. O ataque lento é para não cortar o impacto inicial, né? De sons percussivos e tal. Então eu procuro fazer dessa forma. E não comprimir muito, tá? Às vezes chega ali em 3 dB de redução de ganho e tal. Então tá bem tranquilo aqui, certo? E aí a gente pode reparar o seguinte. Pode ver que o surdo e o bumbo estão com o pan no centro, né? Mas as outras percussões eu vou distribuindo no pan para a percussão soar mais aberta, não deixar todo mundo congestionando o centro ali da música. Então eu deixo o surdo ali mais no centro, a caixa da bateria e tal, e o resto vai abrindo mais na mix para ela soar mais esparramada, que é uma característica do estilo. Como tem muitos elementos, vai soar mais esparramado na mix. Agora repara que o tantã eu joguei pro lado esquerdo, o repique pro lado direito
Porque eles têm regiões parecidas ali, né? Meio que um médio grave e tal. Então, os dois juntos agora, um pra cada lado. E eu não joguei eles totalmente pro lado direito e esquerdo, né? Eles estão ali, ó, em 60% cada um pra cada lado. Depois aqui, ó, ganzá pro lado esquerdo. Outra percussão aguda, né? Essa caixinha de fósforo ali pro lado direito. Reco-reco pro lado esquerdo. Então, tudo junto aqui, esses agudos, fica assim, ó. Pode ver que a música vai ficando aberta, né? Tudo junto e tal. E tem o pandeiro aqui também. Que daí tem o pandeiro pro lado esquerdo, o pandeiro pro lado direito, porque tem o LR ali e tal, né? Então, olha só. E aí todas as percussões aqui, que é o que dá essa abertura, né? Do som percussivo, olha só. Maravilha. E agora, a percussão com a batera. Aí que começa a dar o balanço, né? Uma coisa importante também é o seguinte, pode ver que eu usei um reverbzinho aqui, mas é o reverb, eu coloquei ali Perk Room, tá vendo, ó? Em todos os canais aqui, a maioria, né? Tá esse Perk Room que eu criei, certo? Ó, na maioria aqui é esse reverb. Que é um reverb curto, porque nesse estilo eu não preciso daquele reverb gigante, tá? É só pra dar uma ambienciazinha suave. Então tem aqui, ó, esse reverb Perk Room lá que eu criei. E eu usei esse reverb aqui da IK Multimídia, que é muito bom, curti muito. Veio no pacote de plugins do T-Rex, certo? Que, cara, é animal, curti pra caramba. E tem esse reverb aqui, que vai simular uma sala de um estúdio, né? Dá pra gente dar uma olhada ali, ó. Visualmente muito massa também o plugin e tal. E aí eu coloquei, selecionei ali o drums e deixei nessas configurações, certo? É um reverb muito natural, muito tranquilo, suave, curto e tal, não chama tanta atenção, é só pra dar uma ambiência, tá? Por exemplo, sem o reverb, fica esse som totalmente seco, né? Agora com o reverb. Cara, é muito sutil, pra quem já tá com o ouvido treinado vai perceber, mas se você estiver ouvindo em um som ruim e tal, que não seja monitor de referência ou em um fone bom, provavelmente você nem perceba, mas faz diferença, tá? E é um reverb curto e tal, e é isso aí que eu usei. Depois aqui, ó, tem o baixo, por exemplo, que é um instrumento bem importante nesse estilo também, né, ó. Que é cheio de frase e tal, fica fazendo uns contracantos ali e tal, né? Então, usei aqui um equalizador pra limpar o que eu queria, porque pra mim ele tava muito estridente, assim, agudo, então eu limpei bastante as coisas que me incomodavam aqui, ó. Depois, coloquei um SSL 9000J aqui. Basicamente para usar o compressor dele para comprimir os picos do baixo e deixar o baixo um pouco mais constante ali. Não tão reto, né? Não é extremamente comprimido, mas ele vai tirar esse excesso de variação de volume que tinha. Como tem muitas frases que vai pro grave, vai pro agudo, volta e tal, então eu quis normalizar um pouco mais, deixar um pouco mais constante ali, sem tanta variação, tá? Depois usei um TDR Nova para controlar o que passava do ponto também. Aqui pode reparar que eu usei a equalização dinâmica para comprimir o agudo do baixo. Ele vai funcionar como se fosse um compressor do agudo aqui. Então toda vez que tiver um slap, por exemplo, que vem aquele agudo extremo, ele vai dar uma segurada para não passar do ponto, entendeu? Então isso aqui você tem que tomar cuidado para fazer, porque se você errar a mão, você vai matar o som. Mas depois que você vai pegando a prática, funciona muito bem para encaixar as coisas na música e não deixar aquele agudo passando do ponto, grave passando do ponto ou médio, dependendo do elemento que for, né? Então aqui no caso, quando não tem o slap, ele nem faz nada. Quando entra o slap, que vem aquele agudo demais, ele dá uma segurada para não deixar aquele som estridente, certo?
Então é uma ferramenta animal que funciona muito bem em voz também e tal. Uma outra parada da hora que eu usei no baixo aqui é o seguinte. No All Bass aqui, ó, eu coloquei um compressor via sidechain. Então ele vai comprimir o baixo toda vez que o surdo tocar. Porque como o surdo vai dominar o grave, fazer aquele tu, né? O baixo aqui, ele vai comprimir, ele vai segurar o baixo, vai baixar o volume do baixo mesmo, né? Que a compressão vai fazer isso, toda vez que o surdo tocar. Então o grave não vai ficar embolado. O surdo vai aparecer, quando o surdo parar, o grave já volta e o baixo começa a aparecer. Quando o surdo tocar de novo, o baixo vai baixar o volume, por aí vai. Então isso aqui é animal para encaixar o grave também, funciona muito bem, você só tem que ver a quantidade que você vai usar em cada estilo e tal, né? Mas funciona muito, muito bem mesmo, certo? Depois aqui é o seguinte, eu tenho os violões, certo? E tenho o violão solo aqui, ó. Os violões é isso aqui, ó. Repara que esse violão aqui faz essa baixaria, né, que a galera chama, que é puxando baixo ali, ele faz umas frases em notas graves, né? Isso pode embolar muito com o baixo da música, com o surdo, com o bumbo da batera. Então é um estilo que tem muita coisa nas mesmas regiões de frequência. Então a gente tem que cuidar muito com isso aí e deixar o que é mais importante na frente e sacrificar o resto, né? É basicamente essa decisão que você vai ter que tomar na hora que vai mixar esses estilos, né? Então aqui é o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma equalização, pode ver que eu limpei bem o grave do violão. Porque ele, cara, pode ver que vocês ouviram ali, dá pra ouvir o grave tranquilo do violão. E eu já cortei bastante aqui. Imagina se eu não cortasse, se eu deixasse assim, ó. Ouvindo só o violão, cara, fica legal demais. Só que na música não funciona, porque já tem muita coisa no grave. E aí você não consegue fazer a música soar bem, que é o mais importante, né? Então aqui eu limpei bastante o grave aqui do violão. Depois coloquei um SSL 9000J aqui, puxei um pouquinho desse médio, usei um pouquinho da compressão dele aqui bem suave. Porque pra mim, no violão, eu não curto comprimir demais, tá? Porque mata o som do violão, perde toda a dinâmica, eu não curto, fica um som muito esmagado. Então eu prefiro comprimir pouco, só quando passa do ponto mesmo e deixar o som mais natural do violão, né? Depois eu coloquei aqui um de-esser, que é pra comprimir a parte aguda do violão, tá? Vamos lá, aqui ó. Quando tem esse agudo, quando puxa as cordas com um pouco mais de força, ele vai dar uma segurada para não deixar o som estridente também, né? E depois usei um equalizador aqui, só que tem uma sacada que é o seguinte. Pode ver que nesse equalizador, eu coloquei ele na função mid-side e selecionei só o mid aqui. Então o que ele vai fazer? Esse violão ele está em estéreo, certo? Então tem sons que estão saindo do lado esquerdo, sons que estão saindo do lado direito, e tem a soma desses dois canais, que são coisas que vão ser similares, né? A soma deles mesmo no centro. Por mais que estejam abertos, vai ter coisa que vai soar no centro, certo? Então aqui eu fiz o seguinte, como o baixo, que é grave, tá no centro, o surdo tá no centro, o bumbo tá no centro, eu cortei grave só do mid, aqui nesse plugin, né? Do violão. Então, o que tem de informação do violão que tá no mid, que tá no centro, que vai brigar com baixo e tal, eu limpei um pouco. Então, com isso, eu consigo com que abra espaço e mesmo assim eu consiga perceber o grave desse violão nas laterais da música, no side, que a gente chama. Pode ver que no side aqui, ó, eu não fiz nada. No mid, que é o centro, eu cortei esse grave aqui, que não foi muito, mas eu cortei. Então faz uma diferença e abre espaço pro bumbo, pro baixo, pro surdo e por aí vai. Então isso aqui faz bastante diferença, tá? Também tem aqui, ó, o violão solo, que é o que faz uma melodia aqui. Quer ver? Vamos achar ele aqui no projeto aqui, ó. E nesse violão, ele é mais simples, não tem tanta coisa, então fiz uma equalização aqui, tranquila, certo? Também usei um pouquinho do compressor dele aqui. E o de-esser para segurar o agudo que passa do ponto, certo? Depois, a gente tem aqui, ó, várias cordas, certo? Tem o banjo, que é esse aqui, ó.
E o que eu usei aqui na maioria dessas cordas é o seguinte: equalização, para fazer a correção que eu queria em cada um. Depois o SSL 9000J com compressão e um pouquinho mais de equalização que eu queria aqui. E o de-esser para controlar o agudo que passa do ponto. A função que eu fiz aqui com o de-esser você pode fazer com equalizador dinâmico, pode fazer com compressor multibanda e por aí vai. O que importa é você controlar o agudo que passa do ponto. E aí você tem que treinar para achar exatamente esse ponto e controlar o que você quer sem matar o som. O desafio é esse, né? Mas quanto mais você dominar as ferramentas e treinar o seu ouvido, você vai conseguir fazer isso aí. Inclusive tem meu curso aqui na descrição te ensinando todo esse raciocínio, o domínio das ferramentas, o que você faz, como fazer em cada situação. Isso é muito importante você dominar para fazer uma boa mixagem com consistência, com constância, você fazer isso sempre, né? Então aqui é o seguinte, eu fiz isso no banjo aqui, ó. Por exemplo, antes do banjo, depois. Repara que eu não matei o som, eu só controlei o que eu queria e tá tudo certo. Tem aqui o cavaco, né? Que são elementos essenciais aqui no pagode também, é uma característica extrema. Começar a tocar um cavaco a gente associa com pagode, samba e tal. Então é muito importante, né? O cavaco também tem pro lado esquerdo e tem pro lado direito, tá? Ó. E uma coisa que a gente tem que cuidar com esse tipo de elemento é o agudo, né? Pode ver que o cavaco, se eu tirar tudo que eu fiz aqui, ó. Fica meio estridente esse agudo, eu não curto tanto. Então, com a equalização, eu consigo controlar o que eu quero, cortar esse agudo extremo, deixar só o que interessa. E aí eu consigo, inclusive, deixar o cavaco mais alto na música, porque ele não vai incomodar, certo? Aí depois usei aqui um SSL 9000J também, compressor de leve, tá? Mesmo raciocínio do violão, não quero matar o som, é só controlar o que eu quero mesmo e deixar o som mais natural. O de-esser aqui, que eu tô usando para controlar o agudo, né? Repara que ele baixa essa linha ali, ó, quando ele comprime, né? E ele comprime bem de vez em quando, então por isso que eu não mato o som. Ele só vai controlar quando passar do ponto, quando tocar um pouco mais forte, ficar estridente mesmo, tá? Ó. É isso aí que eu queria, maravilha. Depois ainda usei um compressor multibanda aqui, ó, para fazer o seguinte. Para comprimir o médio agudo, certo? Então ele vai pegar aqui, ó, mais ou menos de 1000 Hz até uns 5000 Hz ali, ele vai controlar essa região de frequência que tava meio estridente para mim. Então eu usei para controlar essa região aí. E um detalhe importante aqui, que é uma sacada muito massa. Pode ver que eu também usei isso aqui só no MIDI. Então, o que tá em estéreo do cavaco, ele não vai mexer. Ele vai deixar ali, o agudo vai ficar solto nos lados. Mas no centro, que é onde tá a voz e tal, eu comprimi mais esse médio agudo, justamente para a voz aparecer mais nessa região. Então, cara, é algo mais complexo, mas quando você domina, você tem um poder incrível nas mãos ali na hora de mixar, porque você consegue controlar o que vai aparecer em cada região de frequência, em cada parte da música e por aí vai. Então, é animal isso aqui, tá? E eu usei esse compressor multibanda só no MIDI, no cavaco, para encaixar ele com a voz. Ó. E também gosta de samba, ela é namoradeira e também gosta de samba. Depois aqui tem o cavaco solo, né? Que também tá em estéreo, não tem muito segredo. Equalização, igual eu falei pra vocês ali. SSL 9000J com um pouquinho de compressão. E o de-esser, que eu já tava usando em todas as cordas ali, né? Depois aqui tem o all case, que são todos os teclados, mas os teclados aqui eles são muito mais baixos na música, porque eles não são tão importantes, é só um complemento, né? E aí o que eu usei aqui é o seguinte, só equalização, tá? Em todos os teclados aqui já foi suficiente para encaixar tudo que eu queria, tá? Tem uns solos ali e tudo mais. Então vamos colocar para tocar aqui, ó. Tem esses teclados ali tocando junto, tem um pad, piano e tal.
e tem uns solos ali que vão dobrar junto com a melodia do cavaco, do violão e tal, em algumas partes da música, certo? E depois vem as vozes, né? Tem a voz principal, que eu fiz bastante coisa aqui, mas que depois que você entende, você consegue fazer isso sem se perder. Dominar as ferramentas que você gosta de usar também é muito importante para você não se perder e por aí vai. E se você está começando, evita copiar tudo que eu estou fazendo aqui, porque se você não tiver uma base de conhecimento, a chance de você se perder é muito grande, tá? Isso que eu ensino no curso também. Você tem que dominar tudo que você está fazendo e saber o porquê você está fazendo, que é o mais importante. Se você ainda não sabe, vai no básico que funciona, tá? E aqui é o seguinte, ó. Usei uma equalização aqui para controlar tudo que eu queria na voz, certo? Depois usei um LA2A da Universal Audio para controlar a variação de volume, né? Ó. E também gosta de samba, ela é namoradeira. SSL 9000J aqui também, usei a compressão dele, que eu curto muito, tá? Para soar mais natural, ficar muito bom. O Fat Compressor da Softube, que é um compressor animal, é tipo 1176, né? Pra quem já tá acostumado aí com mixagem, produção musical, é um compressor clássico, funciona muito bem, eu curto muito esse aqui, é muito versátil. E também gosta... Comprimindo só um pouquinho ali também, tá? Depois, primeiro de-esser que eu usei, segundo de-esser, que é só pra complementar, certo? E eu faço muito esse tipo de coisa, quando a voz tá soando um pouco estridente e tal, eu uso 2 de-essers de formas diferentes, cada um. Então isso ajuda muito a controlar esse agudo e deixar ele de uma forma interessante. E o compressor multibanda aqui também, no médio agudo, ó, ele comprime e eu aumentei um pouquinho o ganho, para ele aparecer mais a voz. Então lembra que no cavaco eu comprimi ele no mid, que é onde a voz tá, que é no centro, né? Agora aqui com a voz eu também comprimi, só que eu aumentei o ganho. Ó. Vamos ver aqui no... E também gosta de samba, ela é namoradeira. E também gosta de samba. Muito massa. Tanto que dá pra ver aqui, ó, antes da mix, né, que eu fiz na voz. E também gosta de samba, ela é namoradeira. A voz fica solta assim e tal, né? Agora com a mix. E também gosta de samba, ela é namoradeira. Repara que por mais que eu tenha feito um monte de processamento ali com os plugins e tal, eu não matei o som da voz. Eu procurei deixar ela o mais natural possível. E a diferença que vai fazer é no geral da música, porque aquela variação de volume que tem e tal, às vezes no verso aqui, ó. Ela sai pra balançar, ela chama Esses processamentos que eu fiz são pra controlar as coisas que eu não curti, pra controlar a variação de volume, controlar a sibilância, que é esse som de S, F, CH, né? Esse som muito agudo, vai controlar ali com os de-essers, o compressor vai segurar a variação de volume geral da música e os equalizadores pra controlar as frequências, né? Então isso é muito importante. Outra parada massa é o seguinte, nesse estilo a gente também não precisa de um reverb gigante na voz, certo? Então eu coloquei um room aqui, ó, que tá aqui, ó, que também foi com esse plugin da IK Multimídia, certo? Depois a gente tem os backing vocals aqui, que eu tratei eles, eu coloquei todos eles para um grupo, né? E nesse grupo eu tratei eles de uma forma geral. O que eu fiz nos canais individuais foi usar um de-esser, certo? Então eu fiz isso porque é o seguinte, quer ver, ó, vou colocar aqui onde tem os backing vocals para vocês sacarem. Ela é namoradeira e também gosta de samba. Ela é namoradeira e também gosta de samba. A princípio, quando eu fui mixar, eu coloquei o de-esser no grupo aqui, só que não estava funcionando muito bem, porque os backing vocals, às vezes uns começam antes, outros depois, né? Tem essa diferença no ritmo ali, que é interessante para dar essa sensação de que a galera tá cantando, tem uma galera cantando junto e tal, né? Então aqui não estava funcionando muito bem o de-esser normal lá no grupo, né? Então eu coloquei o de-esser para tratar cada canal aqui, ó. Tem 4 backing vocals, né? Coloquei o de-esser em cada um e aí sim eu fiz os outros tratamentos no grupo aqui, que foi equalização, controlando bem o que eu queria aqui, ó. Ela é namoradeira e também gosta de samba. Ela é namoradeira e também... Pode ver que o corte de grave que eu fiz aqui também, ó, é bem brusco, porque nessa região o backing vocal não chegava. Então eu fiz esse corte brusco ali mesmo, porque a soma de cada canal
sobrando um gravezinho de cada um, vai criando um grave ali excessivo, né? Do ar batendo no microfone e tal. Então, nos backing vocals, como eles são de segundo plano, eu corto mesmo, não quero nem saber, porque o que importa é a voz principal, a música no geral. Então, em coisas de segundo plano, a gente pode limpar mais, tá? E é o que importa e isso ajuda muito na mixagem, certo? Depois usei um LA2A também para controlar a variação de volume. Ela é namoradeira e também gosta de samba. Ela é... Repara que tá bem suave ali, tá? Nesse estilo a gente não precisa exagerar na compressão. Depois eu usei, principalmente em um plugin só, né? Depois eu usei aqui o SSL 9000J também, que é um plugin que eu curto demais. Vocês vão ver que em vários vídeos tem eu falando e uso muito mesmo, tá? Eu gosto bastante. Ela é namoradeira e também gosta de samba. Usei o compressor aqui e um detalhe importante é que eu não liguei o link do compressor, que é para ele trabalhar em estéreo mesmo. Então, quando tem algo que passa do ponto ali no lado esquerdo, ele vai comprimir. Quando tem do lado direito, ele vai comprimir só o lado direito e por aí vai. Então, se eu ligasse o link, ele ia comprimir tudo no geral. Quando algum lado passasse do ponto, ele ia comprimir todo mundo. E aqui não. Quando um lado passa do ponto, ele comprime aquele lado. Quando o outro lado passa do ponto, ele comprime aquele lado. E por aí vai. Certo? Depois, usei aqui um deesser para controlar o agudo também, como um auxiliar. Lembra que na voz principal eu usei 2 deessers? Né? Só que foi no canal da voz mesmo. Aqui não. Eu usei um deesser nos canais individuais das vozes, dos backing vocals, e depois no grupo dos backing vocals eu coloquei um outro deesser para controlar quando passava do ponto. Certo? E o reverb que eu usei foi um plate, que é um pouco maior do que o reverb que eu usei na voz principal. Então, o plugin foi esse Little Plate aqui, certo? Da Sound Toys, que é muito bom também. E me ajudou a trazer essa ambiência suave na voz, né? Nos backing vocals. Porque se eu tirasse o reverb, ficava assim, ó. Ela é namoradeira e... Agora com o reverb. Ela é namoradeira e também gosta... Traz uma ambiênciazinha assim, sem exagerar, sem ficar aquele som embolado e tal, né? Parece uma lama assim. Não, aqui tá limpo, que me ajuda a conseguir ter o balanço das percussões ali junto, a voz principal brilhando mais na frente, cavaco, violão, cara, banjo junto, um monte de coisa, mas todas essas equalizações que eu fiz, os controles ali com compressor, equalização dinâmica, compressor multibanda, deesser, tudo que eu fiz aqui, o pan também, né? Tudo isso vai ajudar a encaixar todo mundo e transformar a música. Então, ela saiu disso aqui, ó. Ela é namoradeira e também gosta de samba. Ela é namoradeira. Pra isso aqui. Ela é namoradeira e também gosta de samba. Ela é namoradeira e também gosta de samba. Samba, 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 essa menina. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. É a primeira vez que eu trago um estilo desse, né? Samba, pagode e tal, música brasileira, que eu curto muito também aqui no canal, em um vídeo pra vocês, completaço, mostrando tudo aqui que eu fiz nessa Mix e Master, de uma visão geral pra vocês, certo? Qualquer dúvida, comenta aí. Se quiser me contratar pra produzir sua música, mixar, masterizar, é só entrar em contato, tem o link aqui na descrição. E se quiser aprender mais comigo de produção musical, mixagem, masterização, totalmente direto ao ponto para você conseguir aquela qualidade profissional, tem o link do meu curso aqui na descrição para você aproveitar, certo? Tamo junto, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!